Hello, dear student. Welcome back. Marlon here. In today's class, you are going to learn how to express ideas, actions, and events that took place in the past. Então, o tema da nossa aula de hoje é como expressar ideias no passado. A gente vai utilizar mais especificamente um tempo verbal chamado simple past. Então, um erro muito comum, né? Porque, em primeiro lugar, por que esse tema é relevante? Um erro muito comum e persistente dos estudantes iniciantes que estão em transição para o nível intermediário é estar contando uma história, estar falando sobre algo que aconteceu e insistentemente ficar usando os verbos todos no presente. Então, o seu discurso fica deslocado no tempo. É como se você dissesse: eu encontrar a Maria na festa ontem, ou eu encontro a Maria na festa ontem, ao invés de eu encontrei, né? A gente conversou, a gente conversa, e aí fica essa confusão e o seu ouvinte não sabe direito se você está falando de uma coisa que corriqueiramente acontece ou de algo que aconteceu pontualmente. Então, a gente não quer que essa confusão aconteça quando a gente estiver falando inglês, né? Então, para a aula de hoje, a gente vai passar por muitos exemplos utilizando frases no passado, a começar pela primeira que você vê aí na sua telinha. Então imagine a seguinte situação: você chega na minha aula de inglês e eu pergunto para você: você estudou inglês ontem? Estudar inglês, study English. Ontem, a expressão de tempo aqui é yesterday. Study English yesterday. Para fazer uma pergunta no passado, eu não preciso mexer no verbo em si, o verbo study. Eu não preciso jogar o verbo no passado. O que eu preciso fazer, então, é utilizar um auxiliar, uma palavrinha extra, que ela vai sinalizar que essa frase é uma pergunta e que deve ser entendida como passado. Essa palavrinha, como você pode ver aí, está em vermelho, o did. Did. E aí eu jogo ele lá no início da frase, antes do sujeito, que é você, you. E aí eu tenho a pergunta: Did you study English yesterday? Juntando os sons, did you? Did you study English yesterday? Did you study English yesterday? Então, esse primeiro conceito será aplicado sempre que eu for perguntar frases interrogativas no passado. Eu não preciso mexer no verbo, eu deixo o nome dele ali, ó, study, e faço uso do auxiliar. Grava isso, beleza? Mais um exemplo aí para concretizar esse conceito inicial. Veja bem, o verbo ir a, go to. A festa de aniversário da Juliana, Juliana's birthday party. Go to Juliana's birthday party. Só que eu quero perguntar assim: a festa aconteceu no último final de semana. Eu quero perguntar assim: você foi à festa de aniversário da Juliana? E aí eu tenho: Did you go to Juliana's birthday party? Did you go to Juliana's birthday party? Mais uma vez juntando os sons, ó. Did you? Did you? Did you? Did you go to Juliana's birthday party? Muito fácil, né? Mais um exemplo. Sair, go out, né? Sair para se divertir, para se entreter, para relaxar. Então, na noite passada, last night, eu quero perguntar assim: você saiu na noite passada? Você saiu ontem à noite? Did you go out last night? Did you go out last night? Mais uma pergunta agora com o verbo comprar. Veja bem, comprar, buy. Esse computador novo, esse notebook novo. Notebook eu vou falar laptop, ok? Buy this new laptop. Só que eu quero perguntar quando você comprou esse computador novo. Então veja que eu tenho uma informação extra aqui nesse caso, né? O quando. E eu vou começar a frase com ele, ó. When. E aí, joga ali o nosso auxiliar, né? O did. E aí eu tenho a seguinte frase: When did you buy this new laptop? When did you buy this new laptop? When did you buy this new laptop? Muito bem, mais uma pergunta. Antes que a gente vá para as frases negativas e afirmativas. Aqui a coisa vai mudar um pouquinho, tá bom? Então, mais uma pergunta para a gente solidificar essa ideia inicial.
Quero perguntar assim, ó, chegar em casa. Que horas você chegou em casa? What time did you get home? Chegar em casa, get home. Então eu pergunto, what time did you get home? Can you repeat after me, please? What time did you get home? What time did you get home? Olha só, para negar no passado também é muito fácil. Então, o mesmo conceito aqui vai se aplicar. Eu vou usar o auxiliar e não vou mexer no verbo. Não preciso usar o verbo no passado. Então, veja bem, eu vou dizer assim, ó, eu não estudei inglês ontem. Estudar inglês, study English. Nesse caso, eu vou juntar o did com o not. E aí eu tenho uma negativa no passado. Então, eu digo, I did not study English yesterday. I did not study English yesterday because I was feeling lazy. Porque eu estava me sentindo preguiçoso. Eu estava com preguiça. Was, estava. I was, eu estava. I did not study English yesterday because I was feeling lazy. Facílimo, né? Então vamos para o próximo aí, ó. Veja o que acontece nesse exemplo. O did not que eu te mostrei, que eu acabei de te mostrar, ele vai se fundir e aí eu vou ter uma contração, que é o didn't. Didn't, ok? Então eu vou dizer assim, ó, eu não fui à festa. I didn't go to the party. I didn't go to the party because I had to study for the exams. I didn't go to the party because I had to study for the exams. Então perceba que essa palavra em azul aí está no passado. Eu tenho aí o passado do verbo ter, passado de have. No passado, o verbo ter, have, vira had. Como essa é uma frase, essa segunda parte é uma frase afirmativa, aí sim eu preciso saber os verbos no passado. Então, concluindo aqui a nossa primeira ideia, para perguntar e para negar, eu não mexo no verbo. Eu uso o nome dele e uso o auxiliar, did ou did not. Só que, para afirmar, aí sim eu esqueço o auxiliar e mexo diretamente no verbo. Então, eu tenho, I have. Eu tive, I had. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente tem aqui a estrutura, basicamente o esqueleto para você expressar qualquer ideia no passado, né? Essas ideias do passado simples. Então, vamos para mais um exemplo aqui para deixar isso mais claro ainda. Ó, eu não saí a noite passada, eu não saí ontem à noite. Eu fiquei em casa e assisti um filme ao invés disso. I didn't go out last night. Negativo, ó. I didn't go out last night. Deixa o go ali quietinho, né? I didn't go out last night. Agora eu vou afirmar, ó. Eu fiquei em casa. Então eu jogo o verbo no passado. I stayed home and watched a movie instead. I stayed home and watched a movie instead. Então o que acontece? Os verbos, eles podem ser regulares ou irregulares. Os verbos regulares, quando eles vão para o passado, né, em frases afirmativas, que é onde a gente vai precisar deles, a gente simplesmente coloca um ed, certo? Então, stay vira stayed. Watch vira watched. Watched. Perceba que também que você não vai colocar uma pronúncia muito forte nesse ed final. Nesses dois casos aqui, ó. Stayed. Vou ter só o som do D, ó, do Y para o D. Stayed. E no outro caso eu vou ter um sonzinho de T. Watched. Como se fosse uma chicotada, ó. Watched. Legal. Então, veja bem, mais um exemplo. Aquela pergunta anterior lá, né? Quando você comprou esse computador? E aí a resposta vem da seguinte forma. Actually, I didn't buy this laptop. Na verdade, eu não comprei esse computador. Actually, I didn't buy this laptop. My parents gave it to me as a gift. My parents gave it to me as a gift. Então, o verbo dar é o verbo give. No passado, ele se transforma em gave, tá? Então, esse é um verbo irregular, diferentemente dos dois que a gente viu anteriormente, stay e watch. Esse é um verbo irregular.
E os verbos irregulares, quando eles vão para o passado, eles vão ter uma forma própria. Eu vou te mostrar aqui uma listinha breve na sequência aqui da aula de alguns verbos que são regulares e outros que são irregulares. E aqui aos poucos, né, que você vai aprendendo e memorizando esse vocabulário, extremamente importante. Veja bem, I didn't get home late. I didn't get home late. Eu não cheguei em casa tarde. I didn't get home late. I don't know for sure, but I guess I got home before midnight. Eu não sei, eu não cheguei em casa tarde. Eu não sei ao certo, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu cheguei antes da meia-noite. Tomou umas, né? Ficou meio zoado, perdeu a noção do tempo. Então, I didn't get home late. I don't know for sure, but I guess I got home before midnight. Então, chegar em casa, a gente viu lá atrás que é get home. Só que aqui no passado, afirmando, eu preciso modificar o verbo. Então, get se transforma em got. Got. Então, já que para frases afirmativas eu preciso saber os verbos no passado, eu preciso utilizá-los diretamente conjugados no passado, vamos conhecer então alguns desses verbos que a gente vai usar em uma narrativa logo na sequência. Veja bem, os verbos eles podem ser divididos em verbos regulares e verbos irregulares. Como o próprio nome sugere, os verbos regulares são aqueles que seguem um padrão, seguem o mesmo padrão. E esse padrão, no caso aí, é o ed ao final. Então, eu tenho o verbo brush, vai virar brushed. Wash, vai virar washed. Work, worked. Practice, practiced. Finish, finished. Então perceba que a pronúncia final aqui da terminação dessas palavras no passado fica bem suave, né? Esse E, ele desaparece aí, né? Então não vou dizer brushed, washed, worked. Esquece ele. Nesse caso aqui, é como se eu eu vou literalmente colocar um sonzinho de um T, tá? Brushed, washed, worked, practiced, finished. Na verdade, há 3 padrões diferentes para se pronunciar a forma regular dos verbos no passado. A gente não vai se aprofundar em detalhes de pronúncia aqui nessa aula, porque ficaria muito extenso. A gente vai fazer uma outra aula só para falar sobre a pronúncia desses verbos. Esse que você vê na tela aí vai seguir esse padrão. A dica que vai funcionar para todos os outros também, para os outros padrões, tenta tirar fora essa letra E aí. Deixa mais suave, né? Não pronuncia esse ed forte, que já vai ficar de bom tamanho aí, vai ficar bem legal já. Depois a gente aprimora os detalhes. E aí eu tenho também os verbos irregulares. Então, os verbos irregulares, como o próprio nome sugere, eles não seguem aquele padrão anterior. Eles vão se transformar individualmente ali, eles vão assumir uma forma diferente. Então, o verbo wake vira woke, drink, drank, read, read. Então é curioso que esse mantém a grafia e troca-se e ele altera o som. Read, read. Buy, bought. Cuidado com a pronúncia aqui. Bought, o som de O. Go, went. Take, took. Have, had. Drive, drove. A gente já vai ver o significado deles dentro dessa narrativa que a gente tem aqui. Então essa foi a minha manhã de ontem, tá? That was my yesterday morning. What did you do yesterday morning, Marlon? E aí eu tenho aí essa narrativa para responder a essa pergunta. Vamos acompanhar comigo então. Eu quero que nesse primeiro momento você simplesmente acompanhe a leitura, depois eu vou voltar falando dos verbos, tá? Explicando aí a tradução. Então vamos lá. I had a busy yesterday morning. I woke up at 5:30 a.m. and as usual, I brushed my teeth, washed my face, and drank a glass full of water. I read a few pages of a book that I bought this week. Then I went to the gym and worked out from 6:15 to 7 o'clock. After that, I went back home, took a shower,
and had breakfast quickly because I had to be ready for my driving lesson at 8 o'clock. I drove for about 1 hour and 40 minutes. Then I went back home because I had to teach an English class at 11 a.m. Before the class, I practiced 20 minutes of meditation. So that was my busy yesterday morning. Então, nessa narrativa, perceba que todas as frases são afirmativas. Eu estou falando de coisas que eu fiz. Então, eu tenho que conjugar os verbos no passado. E aí eu tenho que have vira had, né? Então, estou dizendo assim, eu tive uma manhã corrida ontem. I had a busy morning yesterday. Eu acordei às 5h30. I woke up at 5:30. Escovei os dentes. I brushed my teeth. I washed my face. I drank a glass full of water. I read a few pages. Cuidado, tá? No passado, né? Vou dizer read ao invés de read, que é o nome do verbo. Ler. Read. No passado, read. I read a few pages of a book that I bought this week. Eu li algumas páginas de um livro que eu comprei essa semana. Então, lembra lá que a gente viu buy, comprar, no passado, bought. Then I went to the gym and worked out. Então, eu fui à academia. I went to the gym. O verbo ir, o verbo go, no passado, went. I went to, junta. I went to the gym and worked out. Worked out. Junta. Worked out. E eu malhei, eu treinei nesses horários aí, né? Eu voltei, ó, ir de volta, go back. No passado, went back. I went back home. Aqui não precisa colocar o to, tá? I went back to home. Não precisa, essa palavra dispensa o uso do to. Então, fica direto. Go back home, ir de volta para casa. No passado, went back home. Take a shower, tomar um banho. Eu tomei um banho. I took a shower. I had breakfast. O passado de have breakfast é had breakfast. Eu tinha que estar pronto para minha aula de direção. Eu tenho, I have. Eu tinha, eu tive, I had. I had to be ready for my driving lesson at 8 o'clock. Dirigir, eu dirijo, I drive. No passado, I drove. I drove for about 1 hour and 40 minutes. Dirigi por cerca de 1 hora e 40 minutos. Então, mais uma vez, o verbo voltar. No passado, I went back home because I had to teach an English class at 11 o'clock a.m. Voltei para casa porque eu tinha que dar uma aula de inglês às 11. Antes da aula, eu pratiquei. I practiced 20 minutes of meditation. Pratiquei 20 minutos de meditação. Então, essa foi a minha manhã corrida de ontem. That was my busy yesterday morning. Presta atenção nesse verbo aqui, ó, que está selecionado. Was. Esse é o passado do verbo ser ou estar. Então, aqui eu estou dizendo, essa é, that is, vira that was. Essa foi. O que acontece? Todos esses conceitos que a gente viu aqui nessa aula vão se aplicar a praticamente todos os verbos, exceto o verbo to be, que é esse cara aí, esse último aí, né? O verbo to be no passado, né? No presente ele é o is, o am e o are. No passado ele vira was e were. E ele vai ter um uso diferente dos outros. Ele vai seguir uma estrutura diferente dos outros. Então essa coisa do did que a gente viu não vai funcionar para ele. O verbo to be, ele mesmo faz a função de auxiliar nas frases. E a gente vai falar sobre ele em detalhes, já que ele é o diferente. A gente vai tratar ele isoladamente na nossa próxima aula, em uma de nossas próximas aulas, tá bom? Então fique antenado aí no canal para falar inglês. Se inscreva, siga a gente no Facebook, no Instagram. Deixa um like aí, compartilha esse vídeo, marca um amigo. Ajude o nosso trabalho a crescer se essa aula foi útil para você. Até rimou, né? So, thank you a lot. See you here next class.